Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias. Nessa sexta-feira, o nosso sextou hoje é com muita notícia, torcedor vascaíno. Nessa pós e pré, digamos assim, a gente tá no pós-vitória e pré-clássico. Vamos trazer muita informação aqui para você. Ontem a gente trouxe cortes das lives de Pedrosa. Aqui a gente também está começando a postar alguns vídeos como shorts, então você que gosta desse modelo de vídeos mais curtos, a gente está colocando também agora. Vamos começar a fazer mais isso aqui no canal do Pedrosa. Então, desde já, torcedor vascaíno, a gente que vai falar sobre muita coisa hoje aqui. Vamos falar sobre provável escalação para domingo, isso mesmo, já temos informação sobre isso. Então, peço para você para deixar aquele like aqui, torcedor vascaíno, se inscreva no canal do Pedrosa, a gente tá muito perto, cara, de bater a marca de 100k, então se você puder, manda para seus amigos, familiares, cara, se inscreve aqui no canal do Pedrosa, a gente tá muito perto de bater a marca de 100k, já tá com mais de 99 mil inscritos, então se você puder, ajuda demais aqui a gente, beleza? Então eu conto com sua ajuda, conto com o seu like e antes de fato começar aqui o vídeo, a gente tem que falar sobre a parceira do canal do Pedrosa, que é a KTO, isso mesmo, a casa de apostas aqui do canal do Pedrosa, parceira, e você pode ter um desconto com ela, isso mesmo. Quando você for fazer seu cadastro, seu primeiro depósito, você pode ter 20% de desconto. Quer saber como? Já sabe. Entra no link aqui na descrição, o da KTO, e coloca lá o cupom Pedrosa. Quando você vai fazer seu cadastro, vai ter como opção colocar um cupom. Então você põe o cupom Pedrosa e no seu primeiro depósito você vai ganhar aí um bônus, né? Então aproveita, vai lá, faz a sua fezinha. Se você quiser fazer aposta sobre outros jogos, domingo vai ter aposta para o jogo do Vasco. A gente vai dar aqui também umas dicas, tomara que você acerte. Lembrando, sempre com responsabilidade e para maior de idade, beleza? Agora, de fato, vamos para as informações. Bem, agora vamos começar com uma notícia que ela, digamos assim, ela é aliviadora. Ela alivia um pouco mais, porque é um livramento. O Vasco, recentemente, nessa última semana, estava jogando uma Copa lá em Minas Gerais, uma Copa Sub-14 para a categoria de base, e acabou que nessa Copa que o Vasco foi jogar, o Vasco estava voltando ali para o próximo, à cidade de Conselheiro Lafayette, o ônibus enguiçou, e por isso todos os jogadores da base, as crianças, técnicos, comissão técnica, todo mundo que faz parte desse staff, desceu do ônibus e ele começou a pegar fogo logo depois disso. Ele pegou fogo, mas graças a Deus ninguém está ferido. Então a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, principalmente agora, porque essa delegação do Sub-14, ela vinha de Minas Gerais, como eu disse, e foi ali na altura da cidade de Conselheiro Lafayette. A Copa era a Brasileirinha, lá de Betim, a Copa jogada em Minas Gerais para o Sub-14, e que acabou que aconteceu esse incidente. Graças a Deus não aconteceu nada demais. As crianças, né, estão todas bem, não tem nenhum incidente, nenhum ferido, nenhum morto, nem nada parecido, graças a Deus. Poderia ter sido uma situação muito mais complicada, mas esse livramento aconteceu. O Vasco, inclusive, que foi campeão invicto desse torneio lá em Betim, então muito importante, muito legal ver isso, e eles estavam retornando, graças a Deus, nada grave, nada demais. Além do título, o Vasco levou alguns também prêmios individuais nesse torneio, como Guilherme Melo foi eleito o craque do campeonato, Lucas Ovídio foi artilheiro com 9 gols, Cauã Hermano foi eleito o melhor goleiro. E o prêmio de melhor treinador ficou com o treinador vascaíno Igor Costa. Então, dá graças a Deus, ainda bem que deu tudo certo e não foi nada demais em relação a isso. Agora vamos de fato falar sobre futebol, né, torcedor? Porque o Vasco, como todo mundo sabe, né, venceu a partida contra a equipe do Fortaleza em casa, uma partida extremamente complicada. A gente tem análises aqui no canal do Pedrosa com ele, Lucas Pedrosa, então você vai lá, assiste os últimos vídeos, ele vai estar analisando sobre isso. E agora o Vasco está sim, de fato, fora da zona de rebaixamento. Havia um pouco dessa insegurança por conta dos resultados, porque a gente dependia do resultado do Santos. A gente venceu, ultrapassou o Santos e colocou o Santos de volta à zona de rebaixamento.
E aí a equipe paulista perdeu para outra equipe paulista, que foi o Bragantino, por 3-0. Além disso, uma derrota que também interessa um pouco a gente foi a derrota do Cruzeiro, porque o Flamengo, o nosso rival, que a gente vai jogar com ele domingo, venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0 lá no estádio do Mineirão, e o Cruzeiro também está ali com 31 pontos, então na mesma pontuação do Vasco, está uma posição à frente, mas assim é mais um que entra no bolo, né? A gente tem essa análise para fazer, porque tem, por exemplo, jogos, o Corinthians empatou ontem com o Fluminense, então tá tudo muito embolado. A partir do 12º para trás, tem todos de 32 pontos para baixo, então assim, muito embolado. O Santos tem 30, o Vasco tem 31, o Cruzeiro tem 31, então tá muito embolado, tá tudo muito parecido, parelho, inclusive até essa chance real existe do Vasco ir para uma Sul-Americana, por exemplo, visto que a gente tá falando de uma distância de 1 ponto. O Vasco tem 1 ponto de diferença do Internacional, que é o 12º colocado. Então, ainda bem que já estamos fora da zona, trabalhar para se manter nela, manter esse aproveitamento. O Vasco, inclusive, tem um aproveitamento jogando contra os 10 primeiros colocados de cerca de 50%, então isso é importante. A gente que vai jogar daqui para frente com vários adversários, inclusive que são do 10º para frente, o próximo jogo, inclusive, é contra a equipe do Flamengo, então isso é muito importante, manter esse ritmo de aproveitamento. A torcida abraçou o time, não tem jeito, contra o Fluminense, contra o Fortaleza, abraçou, a torcida cantou muito, comprou o barulho da torcida, então, do time, perdão, então ainda bem que vai a gente engrenar o máximo possível. Manter essas atuações também estáveis, não oscilar tanto, que aí dá tudo certo para a gente sair de fato dessa zona de rebaixamento e ter um campeonato um pouco mais digno e mais tranquilo. Bem, recentemente, hoje saiu pela manhã uma notícia sobre Gabriel Peck, e ele tem um interesse do São Paulo em relação a ele. E cara, pelo que, inclusive, essa informação inicial é de Carlos Beberti, que trabalha no canal também aqui no YouTube, na Torcida Vascaíno, que eu apurei também, confirma essa informação. Gabriel Peck não tem interesse nenhum de continuar no Brasil se for para sair do Vasco. Se for para ele sair do Vasco, ele não quer hoje jogar em nenhum outro clube do Brasil, ele quer jogar fora do Brasil. Inclusive o Vasco teve propostas, tanto nos Estados Unidos como na Europa, pelo próprio jogador, pelo atacante. É um atacante muito jovem ainda, tem cerca de 22 anos, então tomara que ele de fato consiga manter esse nível de atuação para que ele possa de fato confirmar essa ida dele, talvez à Europa, porque ele é um cara bastante útil hoje para o Vasco, é um cara titular, inclusive, jogou titular contra o Fortaleza, foi importante, ele jogou bem contra o São Paulo, que ele mantém esse nível de atuação, porque aí, consequentemente, é um processo natural, ele vai atrair interesse de diversos clubes de fora do país, e que o seu desejo, não que ele queira sair do Vasco, eu não sei se ele quer sair do Vasco, mas que ele não deve se manter no Brasil, caso não seja o Vasco. Isso foi o que eu consegui apurar. Então, que dê tudo certo na carreira dele. Tomara que, caso aconteça a venda, se for para acontecer, o Vasco faça uma boa venda, porque ele é um jogador extremamente esforçado. Bem, interrompendo aqui as notícias, a gente tem que trazer mais uma parceira do canal do Pedrosa, que é a Simples Reserva. Você que gosta de se vestir bem e pagar barato, já sabe, Pedrosa tem um recado para você. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. É isso, torcedor. Aproveita, o QR Code tá na tela e vai lá, aproveita o cupom PEDROSA10. Também tem um link na descrição e aproveita esse desconto, que a Simples Reserva é top, pessoal. De verdade, indico muito. E antes de falar sobre o clássico de domingo, a gente tem que trazer uma informação muito legal. Os Camisas Negras, que são aquele time do Vasco que ganhou o primeiro título carioca do clube, que foram os primeiros
clubes, primeiros times negros, assim, de fato, assim, com jogadores negros, agora está num livro de história de heróis da pátria. Isso é muito legal. Esse time histórico do Vasco, que está celebrando inclusive o seu centenário, entrou para o livro de heróis e heroínas da pátria. Para você que não sabe, isso foi um projeto de lei elaborado pelo deputado Tarcísio Mota e aprovado lá em Brasília, na Câmara de Deputados. E, cara, é muito legal isso, porque tem vários heróis da pátria, assim, vários nomes importantíssimos, como é o caso de Zumbi dos Palmares, Chico Xavier, Machado de Assis, Santos Dumont, Zuzu Ângel, assim, vários nomes da história do Brasil, de fato, que são muito reconhecidos pelo que eles fizeram e contribuíram para a história desse país. E tá lá os Camisas Negras, esse time histórico, emblemático, que deve ser louvado sempre, agora de fato, de forma mais cabal, né? De forma mais institucional. Eles são heróis, eles já eram heróis para o vascaíno, para as pessoas, para o povo negro, pela essa luta antirracista. Então, mais uma vez, eles estão de volta, agora como heróis e heroínas, de forma oficial. Muito legal, parabéns ao deputado Tarcísio Mota também pela elaboração desse projeto de lei. Uma outra informação rapidinha para dar aqui, torcedor, é que o R10 Vasco Histórico, que é o time do Vasco do basquete, vai jogar nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, contra a equipe do Minas Clube pela NBB. E, cara, vai ter venda de ingressos, vai ter arquibancada, vai ter um setor VIP, que é umas cadeiras ali, aquela bem próxima da quadra, assim, meio como NBA, bem bacana. Vai ser lá na quadra de São Januário. Então, cara, você que gosta de basquete, você que pretende assistir e acompanhar esse dia a dia do Vasco em relação à NBB, vai lá, tá? A venda já está disponível no site do Vasco, você tem lá todas as informações. Já abriram as vendas, acho que na arquibancada inteira é 30, meia é 15, no VIP eu acho que é 140 inteira e 70 meia, que o VIP é uma cadeira ali muito próxima, vai ser bastante legal, eu acho, jogo muito importante. Vou tentar ir, vou ter aula também no dia, mas acho que vai dar para eu ir, e quem sabe eu não posso encontrar com você lá em São Januário nessa segunda-feira. Bem, agora vamos falar sobre o Vasco, né? O Vasco e Flamengo nesse domingo às 16 horas, inclusive, torcedor, vai ser a transmissão da Rede Globo, de TV aberta. Mais uma vez o Vasco vai estar na transmissão de TV aberta. E o Vasco já tem uma provável escalação, segundo trouxe informações do GE, né? O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton. Ou seja, Maicon provavelmente deve retornar ao banco de reservas, assim como a volta, né, de Medel, ele que estava ali na data FIFA jogando pela sua seleção, a seleção chilena. Havia essa expectativa, um pouco dessa dúvida, se Medel ou Maicon seria titular. Vale ressaltar também a boa partida que foi feita por Paulo Henrique, que consagra ele, entrega a ele mais uma titularidade. Lucas Piton, como sempre, muito seguro, muito bem, muito tranquilo, um jogador, um bom jogador no Vasco. E Léo também super seguro ali na zaga. Já no meio de campo a gente deve ter novidades, porque o meio de campo, como já é conhecido, com Zé Gabriel e Prachedes, mas deve ter a volta aí de Paulinho, isso mesmo, Paulinho que acabou tomando o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e por isso não jogou contra a equipe do Fortaleza, então ele deve voltar contra o Flamengo. E aí, mais uma confirmação é que Payet deve continuar titular, deve jogar ali próximo do meio. Ele que fez o gol da vitória, voltou a ser decisivo, ainda bem. E aí, no ataque, Gabriel Peck e Pablo Verret. Tomara que a gente consiga uma vitória. A gente vai trazer mais informações ainda sobre esse confronto, principalmente amanhã. No próximo domingo a gente deve fazer uma coisa de pré-jogo. Então se prepara, torcedor. Você que vai para o estádio, vai para o Maracanã. A gente já está trazendo informação aqui para você sobre esse jogo. Um jogo extremamente complicado, extremamente difícil. O Flamengo que vem bem, vem bem não no histórico, mas assim ganhou a última partida bem na estreia de Tite. É um novo treinador, um treinador bom. Então vamos ver como é que vai se sair a equipe rubro-negra diante do Gigante da Colina. Tomara que a gente consiga uma vitória, beleza? Peço mais uma vez a vocês, se não deixou o like, deixa aqui o like, torcedor, ajuda aqui a gente. E se inscreva no canal do Pedrosa também, beleza? Uma ótima noite a você, um ótimo sextou, valeu e tchau!